Olá pessoal, tudo bem? Pastor Divino Silva, a pedido e ao fundo musical de Val Lopes, o tecladista, que tem toda uma plataforma no YouTube, vamos falar hoje aqui sobre o fundamento da igreja, mas vamos falar também sobre respeito e hierarquia. A fundamentação da igreja está na humildade e servidão. Respeito e hierarquia são dois assuntos pilares, respeito e hierarquia. É lógico que a igreja é fundamentada nisto que acabei de falar, que é a humildade e a servidão. Mas hierarquia, que é o fundamento da organização, e o respeito, vamos entender um pouco? Em Atos capítulo 6 e também Gênesis capítulo 1, dos versos 20 ao 28, nós vamos falar um pouquinho sobre respeito e hierarquia. Já na criação já havia a hierarquia e o respeito. O homem deveria dominar os animais, e os animais, mesmo sendo irracionais, agindo por instinto, mas tinha um entendimento, vamos chamar assim, entendimento, sobre a questão do respeito e da hierarquia. Depois da ascensão de Jesus, iniciou ali o ministério dos apóstolos, e também eles compreenderam de perto sobre o respeito e a hierarquia. Então a Bíblia está repleta sobre isto, respeito e hierarquia. Quando você vai falar pastor, vou dar um exemplo aqui de pastor, então você vai entender que é reverendo, que é respeito, reverendíssimo ou reverência, vamos chamar assim, porque você tem o respeito. Nós chamamos isso também de pronome de tratamento. Uma vez era auxiliar, agora é diácono, então não chama mais de auxiliar, chama de diácono. Uma vez era diácono, agora presbítero, então não chame de diácono, sendo presbítero. Uma vez era presbítero, agora é evangelista, então não chame de presbítero, sendo evangelista, chame de evangelista. Uma vez era evangelista, agora pastor, então não chame mais de evangelista, chame de pastor. Pegou um cargo, uma função, então considere essa função. Isso faz parte do respeito, isso faz parte da hierarquia. Por exemplo, você tem o seu presidente, então respeite ele como presidente, seja da agremiação, seja da igreja, da associação, do país, mas tem que ter o respeito. Isto é a base fundamental da igreja, que é a humildade e a servidão, respeito e hierarquia. Só uma dica: se você é um bom cristão, você vai ter humildade. Se você é um bom cristão, você vai ter serviço ou servidão. Se você é um bom cristão, você vai ter respeito. Se você é um bom cristão, você vai respeitar e entender a hierarquia. Então, só aqui uma conotação para que possamos compreender o sentido bíblico da hierarquia. Respeite. Tem que ter respeito e consideração. Por exemplo, tem assuntos que não cabe a você perguntar, não cabe a você dialogar, porque não está na sua esfera. Tem outros assuntos que cabe sim você perguntar, porque você está no mesmo patamar da hierarquia. Você faz o conjunto da regra ou da denominação, vamos chamar assim. Então, dentro da hierarquia, você tem condições de conversar e dialogar sobre o assunto. Não há como, não tem um espaço, então espere um momento que a hierarquia vai fazer você chegar àquele ponto. Então tem que ter respeito, tem que ter humildade, tem que ter servidão, tem que ter serviço, vamos dizer assim, mas também tem que ter hierarquia. Então só aqui
uma orientação no campo ministerial e também no campo social. Em todos os lugares, político, social e eclesiástico, precisa respeitar hierarquia, que é a base fundamental do respeito e do espaçamento. Só aqui para que possamos compreender sobre o respeito. Tem gente que vai falar para um presidente, você não é senhor, ou então reverendíssimo, ou então reverendo, ou então presidente. Você não pode chamar um pastor de você, ou então de irmão, vamos dizer irmão divino. Não, pastor divino, ou então pastor A, pastor B, pastor C, pastor D. Você está entendendo? E hierarquia, respeito. Tem que ter o respeito. Porque quando alguém está vendo, fala assim, olha, ele chama o pastor de você? Como que é assim? Ele chama o presidente de você? Não, vai entender que você não tem respeito, que você não tem humildade e que você também não tem qualquer conhecimento do campo da hierarquia. Então, pessoal, só uma dica aí, esse vídeo. Estamos falando aqui diretamente do Instituto Vida e também da Secretaria de Missões da CIADSETA PAMT. Esse vídeo ele vai ser lançado em todas as plataformas do YouTube. Abraço de Pastor Divino Silva. Respeito, hierarquia, servidão e humildade. Vamos lá, pessoal? Então, valeu, tudo de bom para você.